Santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos inscritos do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal da Família Cristã. Irmãos, vamos abordar hoje um vídeo, mas primeiro eu vou começar explicando para vocês que muitos que não conhecem a congregação, os que já conhecem, os que já foram da congregação, os que não congregam mais, já sabem disso de cor e salteado, né? E tem muitos que até o que eu vou explicar agora, eles sabem da verdade, só que eles fingem não saber da verdade, né? Nós vamos explicar, irmão, na congregação, que há muitos que criticam o jeito de começar os cultos na congregação. Eu vou explicar para vocês de uma maneira fácil, que todos sabem, né? Irmãos, a congregação, quando vai se iniciar um culto, que é dia de culto, geralmente tem lugar que é 6h30, tem lugar que é 7h30 e tem lugar que é 8 horas da noite, 20 horas, né? Irmãos, quando nós adentramos a casa de oração, congregação, nós temos assim, quem chega um pouco mais cedo, no caso de 7 horas, né? 7h05, 7h10, a organista, o porteiro é o primeiro que chega na igreja. Abre a igreja, o desfecho é assim, o porteiro chega, abre, ali faz a primeira oração, né? Depois ele abre a congregação, vai lá, abre todas as janelas, abre um banheiro, abre outro, vê o que está precisando, uma água, se o banheiro está em dia, está certinho, que geralmente está certinho porque as irmãs da limpeza vêm um dia antes, ou 2 dias antes, e faz a limpeza na igreja. Quer dizer, a igreja já está a pronto uso do dia de culto. Quando o porteiro abre a igreja, vai chegando a irmandade. E a congregação, irmão, é tão assim uma coisa disciplinada, organizada, que quem vai chegando, quem não quer ficar dentro da casa de oração, fica lá fora e conversa com um, com o outro, né? Quem quer ficar em comunhão, em reverência a Deus, ficar em comunhão, conversando, mostrando, pedindo confirmação, conversando, né? Orando, no caso até tem irmãos que chegam antes, ora, entrega suas causas na mão de Deus, pede a revelação do Espírito Santo. E quando esses irmãos entram adentro da congregação, tem o hino do silêncio. O que é o hino do silêncio? O hino do silêncio é quando a organista chega, que se chama o hino da meia hora, né? Que na realidade não é tocado meia hora, é tocado o mais tardar 20 minutos, né? Tem umas que começa às 7 horas, outro começa às 10 para as 7, mas o certo é começar às 7 horas e vai até 7h20, né? Aquele hino do silêncio. Para que serve esse hino do silêncio? Esse hino do silêncio serve para deixar a irmandade que chegar, ficar numa comunhão perfeita, ficar reverenciando a Deus. O culto é em louvores a Deus, não é em louvores a porteiro, louvores a ancião, louvores a cooperador. O culto é em louvores a Deus. Quando é feito esse hino quando é iniciado esse hino para a comunhão, que é o hino da meia hora, ficam todos os irmãos em comunhão. Isso é para disciplinar, para não ficar aquele converseiro dentro da igreja, aí pede a comunhão, aí fica desrespeitando a casa de Deus, né? Fica todo mundo numa comunhão, pega uma Bíblia, fica ali meditando e entregando suas causas, porque assim, na congregação, as almas testemunhadas, as irmandades, ela não chega e vai conversar com o ancião, vai conversar com o cooperador, vai entregar suas causas, o que elas estão passando, o porquê ela veio buscar revelação. Entendeu, irmãos? Elas ali ficam mutuamente falando com Deus, entregando suas causas e falando: Senhor, hoje pela sua santa palavra, revela para o seu servo para falar com a minha alma, para falar com a minha vida, que rumo eu devo tomar. Aí tem o hino do silêncio, que a irmandade chega e até 7h20 todos os músicos já estão ali. Quando dá 7h20,
A organista dá a nota de afinação para afinar todos os instrumentos em Lá. Instrumento que transporta é em Si natural, que vai sair o mesmo som de Lá, que é todos os instrumentos. Com todos da afinação, o encarregado de orquestra ou uma pessoa que estiver ali responsável vai perguntar se alguém tem algum hino, ou ele mesmo vai falar um hino que é propício ao hino do silêncio. Vai ser tocado aquele hino, que aí os músicos vão tocar para ficar em comunhão. Quando o hino toca, é a hora do cooperador. Vai estar acabando ali mais ou menos 7h27, que aí a hora o cooperador levanta às 7h30 e vai atender o culto. Quando o cooperador fala Deus seja louvado, aí a Irmandade levanta-se do banco, fica em pé, em reverência a Deus. Não é em reverência ao cooperador, é em reverência a Deus. Quando o cooperador fala aquelas primeiras palavras, damos início ao santo serviço de culto, em louvores a Deus nosso Pai, em nome do Senhor Jesus. Todos selam com amém, assim seja. Quando todos selam com amém, aí começa, vamos pedir o primeiro hino. O primeiro hino é tocado, primeiro hino. O segundo hino. Já o terceiro, irmão, já é o hino que antecede a oração. É um hino já de oração. Vamos pedir um hino para que nós vamos orar. Quando a gente ora que levanta, tem um outro hino que é o hino do testemunho. Quando é tocado esse hino do testemunho, aí começa o testemunho. O testemunho vai indo, vai indo, vai indo. Quando acaba o testemunho, tem as apresentações de algumas coisas ali que tem que ser apresentado. Depois vem o hino da palavra, que é o hino da revelação da palavra. Aí o irmão vai lá e pede o hino da palavra. Quando é pedido o hino da palavra, toca, aí o Senhor revela a palavra, porque aqueles que chegaram na igreja com alguma causa, com alguma parte que precisa ser solucionado, entregando suas causas na mão de Deus, às vezes é espiritualmente, né? Uma prova espiritual apresentada na mão de Deus naquele horário, aí Deus vem, muitos vêm de casa já pedindo, né? Não é só aquele horário, o culto inteiro é culto de comunhão. O que eu digo é aqueles que querem chegar cedo, porque tem uns que gostam de chegar cedo para ficar em comunhão com Deus ali, né? Aí é a hora que Deus revela a sua palavra para o seu servo e fala com a igreja toda, né? Depois da palavra, aí vamos buscar agradecer o culto a Deus. Aí um agradece em nome de todos, né? Quando agradece, aí vem o hino final, que é o encerramento do culto. Aí eu toco o hino, que é agradecimento, encerramento do culto. Depois vem o último hino, que é o dos músicos para despedir a Irmandade, que vai todo mundo em paz para suas residências. Irmãos, congregação que está no Brasil tem 110 anos. Desde esses 110 anos foram 7 hinos tocados na igreja e foi a mesma coisa que acontecia. E hoje em dia muitos, até dentro da igreja, já falam que não precisa nem se levantar, porque está se levantando para o homem. Não tem que tocar muitos hinos, tem que tocar um ou dois. Irmãos, para que isso, irmão? Se a reverência é dada a Deus, se chega ali para adorar, fazer um culto de louvores a Deus, ali até o próprio irmão de ministério que levanta à frente está adorando a Deus, cultuando um culto para Deus. Eu fico pasmo com certas conversas, opiniões. E olha, vou falar uma coisa para vocês. Quanto mais eu ouço isso, mais eu vejo a igreja lotar. Há uma testemunhada congregando direto. Hoje eu congreguei muitas, há uma testemunhada congregando, conhecendo a graça de Deus.
E falo em voltar mais vezes. Entendeu, irmãos? Essa graça maravilhosa, ela cresce cada dia mais. Você sabe por que ela cresce, né? Porque a essência do Espírito Santo, a essência da graça maravilhosa que há ali dentro, irmão. Quando uma pessoa que não conhece a graça de Deus entra ali, ela vai sentir uma paz de espírito, vai sentir uma comunhão. E aí sempre fala, gente, eu nunca, isso já vieram falar para mim, eu nunca vi um lugar como este. Eu falei, mas por quê? Dou uma que não sei, né? Deus deu na boca, aquele pastor, ela chama de pastor, mas é cooperador ancião, falou a minha vida toda. Hoje aqui, eu vim aqui, eu achei, eu falei, poxa, mas eu não falei nada para aquele homem, como ele falou a minha vida toda, os sofrimentos, a pressão de espírito que eu estava, estou aliviada, estou renovada. Aí quando vai ter mais culto? Que dia? Aí a gente até acaba dando um inário para animar a pessoa às vezes vai levado por algum irmão e às vezes vai até sozinha, começa a congregar sozinha, né, irmão? Isso é gratificante, irmão. Irmãos, não deixa de congregar, não. Olha, irmão, eu postei um vídeo da nossa irmã Rose aí, o anterior a este. E a nossa irmã, ela falou uma coisa que eu penso do mesmo jeito. Por isso que eu postei esse vídeo. E muitos aí, servos de Deus da congregação, eles também aceitaram. Tanto que eu vejo que os inscritos, e até os que não são inscritos aí, eles estão concordando. Essa irmã, Deus deu uma linha para ela tão linda, que ela falou, se não me engano, foi 15 minutos. Irmãos, essa irmã, ela começa com o título assim: os céus é de Deus, Ele dá para quem Ele quer. Isso é uma particularidade do homem com Deus. É o que eu sempre falo no canal. Congregação cristã no Brasil é diferente por causa disso. Aqueles que têm a guia, aqueles que têm a definição das coisas, que congrega para louvar a Deus, não para mostrar para o homem, nem para fazer, para esquentar banco, nem para dizer que ele está ali. Aquele que vai, é aqueles que até muitos, quando você congregou, eu congreguei, irmão, é que eu saí, assim que acabou o culto, eu peguei meu carro, fui embora, não fiquei para trás. Então não sabia que você congregou. Esses que são bem, né, não gostam de desaparecer, mas são aqueles que realmente vai buscar a Deus. Essa frase, os céus é de Deus, Ele dá para quem Ele quer, irmão. Isso daí, se soubesse a finalidade dessa palavra, é o que eu sempre digo no canal. Porque muitos, irmãos, muitos falam que nós do canal, CCB Sem Reforma ou de algum canal, nós somos exclusivistas. Nós se achamos o certo, que os irmãos que pararam na graça, os que erraram na graça, já estão condenados, que a congregação condena. Irmãos, tá a prova aí dessa irmãzinha que fez esse vídeo, que falou que Deus deu na hora para ela. Ela não costuma fazer esse tipo de vídeo. Ela toca as lives dela tocando os hinos, só que na hora parece que ela entra numa comunhão tão grande tocando aqueles hinos, que Deus acabou pegando a irmã, e a irmã falando cada coisa bonita. E eu falei, poxa, eu vou postar o que essa irmã diz, porque é o que eu penso, irmão, aqui no canal. Irmãos, os que erraram, muitos caíram da graça, muitos erraram, mas esses que erraram, irmão, é como diz essa irmã, os céus é de Deus, Ele dá para quem Ele quer. Se Deus tiver que perdoar um desse irmãozinho fraco, Deus vai perdoar. Como ela disse, às vezes a gente que está congregando segunda a segunda, sol a sol, chuva a chuva, e às vezes não guarda, vai ali só para esquentar banco. Não adianta, irmãos. Existe esses que erraram, estão fraquinhos na graça, têm seus erros, têm seus vícios, mas estão caminhando, estão indo. E não, sabe, enquanto a vida há esperança, né, irmão? É diferente daqueles, irmão, que não quer saber de nada com a graça de Deus.
né, que acha que para ele tudo acabou, então já que tudo acabou, eu vou contra a obra de Deus, eu vou denegrir, vou fazer de tudo para que muitas almas não obedeçam, vários irmãos que estão lá fraquinhos saiam de lá, né, irmão? E isso daí, irmão, não é para esse lado que se pensa, irmão. Raciocine junto. O Senhor Jesus, ele não descartou ninguém. Ele não chegou e falou, ó, aquele já está condenado, aquele já não tem mais jeito. Há um certo preconceito, isso daí em qualquer lugar tem. Na congregação não é diferente. Há irmãos que passam, finge que não te vê. Tem. Uma vez eu entrei numa empresa que eu tinha que trabalhar, eu já falei isso aqui no canal, eu tinha que trabalhar, eu não estou exagerando, eu tinha que trabalhar 18 horas, eu trabalhava com caminhoneiros. Quem trabalha com caminhoneiros sabe a vida que é. Se o caminhoneiro tem uma vida, vamos dizer, uma vida bem agitada, uma vida não é normal a vida deles, que eles dormem no caminhão, acordam no caminhão, às vezes fica ali sem tomar banho 2, 3 dias quando não consegue parar num posto. E eu ficava ali, eu não era caminhoneiro, mas eu levava cargas para eles, eu pagava, fazia pagamento, eu andava pelas estradas de moto direto. E não dava esse trabalho, para os irmãos ver, eu estava tão endividado, que eu entrei numa empresa ganhando R$ 600 e o meu salário todo mês dava de 2.000 a 3.000. Para quem ganhava R$ 600, fazia de 2, 3.000. Imagina o tanto de hora extra que eu fazia. Eu entrava 8 horas da manhã e saía 9 horas do outro dia. Ia para casa, tomava café, dormia 2 horas e retornava para a empresa para ficar até na madrugada do outro dia. Eu estava acabando com a minha saúde? Eu estava acabando com a minha saúde. Certo, irmão? Só que o problema não estava sendo pesado a ninguém, irmão. Não estava pesando o bolso de ninguém. Certo, irmãos? Foi quando nessa empresa que eu comecei a trabalhar e não congregava, irmão. E por incrível que pareça, o meu patrão era da congregação, era servo de Deus. Só que o meu patrão é o seguinte, ele já me avisou, irmão Paulo, o irmão vai começar a trabalhar na minha empresa. Só que é o seguinte, irmão, esse negócio do irmão me pedir para sair, para congregar, isso daqui é patrão e funcionário, irmão e irmão lá na igreja. Aqui o irmão escolhe, porque aqui o irmão vai trabalhar. Falei, irmão, tô precisando trabalhar, tô desempregado, preciso sustentar minha família e pagar minhas contas. Então eu vou trabalhar com o irmão. Irmão, eu passei 1 mês, 2 meses sem congregar direto. Não aparecia na igreja. Avisei alguns irmãos do ministério, porque eu era tesoureiro na igreja na época. Eu era da administração. E eu avisei para os irmãos que ia deixar de congregar. Aí os irmãos já sabiam, né? Para depois não me caçar, né? Falar, o que aconteceu? O irmão não vem. E, irmãos, e só que aconteceu uma coisa. Um belo dia eu encontrei um irmão na rua e fui em menção de saudar aquele irmão, e aquele irmão virou a cara. E eu fiquei quieto, falei, o irmão tá com raiva de mim. Só que eu encontrava, parece uma coisa, eu encontrava com esse irmão toda vez e esse irmão virava a cara. Aí tá bom, eu respeitei, se o irmão. Eu falei, vai ver que é porque eu não estou congregando, o irmão acha que eu não estou mais na igreja, que eu devo ter errado, né? E o que acontece? Um belo dia, eu saí dessa empresa, eu entrei em uma outra empresa boa, que eu passei a ter folga direto. Eu tinha 2, 3 dias de folga. Era uma empresa Petrobras, que irmão sabe que a Petrobras é boa, né? E só que comecei a congregar. Aí eu congregava direto. Falei, eu vou tirar o tempo, né? Perdido. Começava a tocar numa igreja, tocar em outra. E um belo dia um cooperador me chamou para congregar na comum dele. E de lá esse cooperador me chamou para ir para um casamento. Eu até brinquei com esse irmão. Falei, irmão, eu não fui convidado por esses jovens. Ele falou, não, mas aqui é tudo simples. Eu vou aparecer com o irmão lá para ficar tranquilo. E com certeza tudo simples, porque cheguei lá, fui bem recebido. Mas eu estava ali meio, né, sem graça, não conhecia ninguém. Quem estava nesse casamento? Esse irmão. Esse irmão passou perto de mim, não me saudou e tal. Aí um dia eu fui no ensaio na comum dele e não sabia que ele era encarregado de orquestra.
Aí eu tô ali conversando com um ancião ali fora, com um cooperador ali fora, a gente tomando um lanche. Esse irmão chega assim, não me viu e começou a conversar com o cooperador, bater papo. De repente, quando ele vira e me olha, eu já estava com o instrumento tocando, de terno e paletó. Ele olhou pra mim assim, mas fixou as vistas assim, ficou assustado. Ah, irmão, eu não deixei barato. Eu falei, irmão, eu quero conversar com o irmão. Não, pode falar. Porque o irmão, quando me via na cidade, o irmão não me saudava. Me via na rua, não me saudava. Aí deu uma risadinha, ficou meio sem graça. Irmão, eu achei que o irmão tinha desviado da graça, que o irmão tinha errado, tinha pecado. Eu falei, irmão, mas isso é um motivo de não saudar a pessoa? Porque se a pessoa está no erro, eu tenho isso comigo. Se a pessoa está no erro, a pessoa às vezes está atribulada, está sem paz. E você está com toda a paz do mundo, por que não dividir com o teu irmão? Porque você tem que julgar primeiro. Ah, ele errou, então ele não tem o direito da vida eterna. Não, irmão. O direito da vida eterna todos nós temos. Tem aqueles que errou, ele vai prestar conta a Deus. Se Deus quiser purificar nos últimos dias dele, quando Deus for recolher, porque é o seguinte, irmão, Deus não mata ninguém, que Deus não é ruim, mas tem aquele dia de todos nós, cada um de nós temos que ir com o Senhor, e aquele dia que temos que estar marcado para ir com o Senhor em reino de glória. Aí o Senhor fala, peraí, tu tem essa pendência aqui, meu filho, então eu vou te dar uma purificadinha. Quando tu estiver purificadinho, eu te levo por onde da minha glória, porque a tua alma é minha. Entendeu, irmão? Eu entendo assim, dessa maneira. Foi quando eu falei para esse meu irmão. Aí contei para ele toda a minha história. Não deveria contar, mas eu contei para ele ter uma base para não julgar as pessoas. Que eu estaria fraco, eu estava fraco na época. Porque eu não estava congregando, não estava ouvindo palavra, estava desorientado, trabalhando direto. Parecia um burro de carga, porque ali era 18 horas no lombo, direto, correndo na chuva, atrás de caminhoneiro, dando carga para um, dando carga para outro, vendo certas coisas na rua de madrugada, que quem anda de madrugada, como eu, trabalhei de madrugada para sustentar a casa, para pagar as dívidas de casa com a Caixa Econômica, alimentação dos filhos, os filhos eram pequenos na época, eu ia ficar dependendo de quem? De parente? Né? Parente não tem obrigação de ir. Né? E eu fui, conversei com os irmãos do ministério, e os irmãos do ministério falaram para mim, irmão Paulo, o irmão avisou, mas se o irmão está trabalhando para sustento da sua família, o irmão está fazendo certo. A gente vai entender que o irmão não está sendo pesado a ninguém, o irmão está trabalhando para sustentar a sua família. E foi isso que aconteceu, irmão. Para sustentar minha família. Quando comecei a voltar a congregar, até esse irmão me chamava direto. Irmão, vem tocar direto na minha comum. Aí eu também dali, aquilo a gente não brigamos. Mas eu já fiquei mais ali congregando direto. E o irmão, eu acho e tenho certeza que ele levou essa lição de vida. Que não se deve fazer isso com ninguém. Ah, sentir falta de um irmão? Procura saber pelo menos então por que está parando de congregar. Chama o irmão, vai lá orar, ver o que está acontecendo. Que às vezes aquele irmão que está lá sem congregar está precisando pelo menos de uma visita sua, para que ele tenha força de entrar dentro da casa do Senhor. Pelo menos isso. Por isso que eu postei esse vídeo anterior, irmãos, dessa cara serva de Deus. Creio que nesse dia ela foi iluminada por Deus. E Deus deu essa parte para ela. Uma parte muito edificante. Creio que edificante para nós, servos de Deus. Para aqueles fraquinhos na fé. Que nós devemos e temos obrigação de orar pelos fraquinhos na fé. Pelos errantes. Que o verdadeiro resgate de alma, irmãos, é este. Não adianta eu resgatar uma alma. Querer resgatar uma alma. E falar para ela, tu vai congregar. É na minha igreja. Tu vai congregar naquela igreja. Naquela outra você não volta mais não. Porque lá você ficou fraco lá. Não, irmãos. Nós temos que resgatar para Jesus Cristo. Agora, onde ela querer ir congregar, aí o problema é dela. Por onde ela se sentir bem. Se você chegar para uma alma testemunhada ou para uma alma da congregação que parou de congregar, você vai falar, irmão, volta para a igreja, irmãos. Já calhou várias vezes, irmão,
de pessoas que era da Sinos, não sei se você se lembra da igreja Sinos de Belém, pastor Josias, parece. Teve uma vez quando houve um problema na igreja Sinos de Belém, que se dividiram, depois teve a igreja Renascer, né? Muitos da Sinos de Belém foram para a congregação, e muitos estão lá até hoje, que eu conheço. Agora tem muitos que retornaram para a igreja Renascer e outros foram para a Assembleia. E eu conheço muitos que chegaram para mim, ô irmão, eu passei até essa aldeia, aí, Pai de Deus, Pai do Senhor. Aí eu vou falar Pai do Senhor, outros falam a paz, graça e paz, e fala assim. Ô irmão, não tô mais lá não. Eu falei, não, mano, mas o irmão é meu irmão, do meu jeito. Eu fico contente com o irmão. Se o irmão não se deu bem na congregação, mas eu fico contente com o irmão. Pelo menos o irmão está indo para uma casa do Senhor, uma casa de Deus. O irmão não está nesse mundão aí sofrendo, fazendo coisas erradas. Tenho muitos amigos, muitos irmãos que converso com eles. Uns são da Visão Missionária, outros são da Assembleia de Deus, outros são da igreja Deus é Amor, te chamo de PDA, né? A Assembleia, a Bleia, te chamo de Bleia. Irmãos, nós somos todos servos de Deus, toda a criação de Deus. E Deus abençoe a irmã Rosa que fez essa live. Deus deu essa iluminação para essa irmã, que é isso que eu penso, irmão. E o resgate de alma, sem muita demagogia, nós temos que resgatar a alma para Jesus Cristo. Aonde elas, querendo congregar, aí deixa entre elas e Deus. Deus vai mostrar para elas aonde elas vão se sentir bem. Fico tudo na santa paz de Deus, irmãos. Estou muito contente nesse vídeo que estou fazendo, que eu estou fazendo essa explicação. Eu expliquei sobre o andar do culto na congregação, que devemos sim se levantar na hora que o irmão fala Deus seja louvado, nós se levantar em reverência a Deus para ouvir o irmão abrir um culto em nome do Senhor Jesus. Coisa maravilhosa. Todos levantam em reverência a Deus para ouvir o Senhor dar na boca do irmão. Vamos dar início são serviço de culto em adoração a Deus em nome do Senhor Jesus. Aí é celebrado o culto e Deus vai falando com as almas, vai falando com a irmandade e até o final Deus faz festa. Tá bom, irmão? Espero que vocês entenderam o que eu quis dizer. Foi essas duas partes, o andar do culto e as almas que erraram, que pecaram, que estão esperando em Deus com paciência, né, irmão? Espero que vocês entendam. Peço para os meus inscritos, para os apreciadores da obra de Deus, entrar quando for ver o vídeo, comente aí. Deus abençoe a todos. Está tendo muito comentário, graças a Deus, muito comentário proveitoso, construtivo. Peço para vocês aí, irmãos, em nome do Senhor Jesus, comente aí, entendeu? Para que todos saibam a opinião de cada um a este respeito que eu falei a esses dois quesitos de respeito aí, tá bom? Fico toda a santa paz de Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho, hein? Fique com Deus.